Olá, queridas irmãs e queridos irmãos. É uma alegria enorme estarmos juntos para mais um encontro de estudo, reflexão e vivência espiritual do Grupo Espírita Paulo de Tarso do Rio de Janeiro. Eu me chamo Armando e, com a parceria da nossa querida irmã Norma, iremos apresentar uma das parábolas mais breves e mais profundas do Evangelho: o tesouro escondido. É o tesouro escondido. Ela é narrada em Mateus, no capítulo 13, versículo 44. Por isso que ela é tão pequena assim. Portanto, que a paz do Mestre Jesus envolva cada coração que está conectado conosco aqui e agora. E também aqueles que nos assistirão em outro momento. Antes de iniciarmos o estudo, quero apresentar a proposta do nosso encontro de hoje. Não faremos apenas uma leitura intelectual da parábola. Nós vamos realizar uma verdadeira jornada espiritual e histórica. E como é que vai funcionar isso? Bom, nós vamos viajar no tempo, lá no tempo de Jesus, vamos compreender o ambiente, o contexto e experienciar, a força simbólica dessa parábola. E faremos isso com a ajuda e o amparo dos nossos guias e amigos espirituais. Esses sempre nos acompanham quando buscamos o bem, a verdade e o crescimento da alma. Depois dessa vivência incrível, retornaremos com segurança ao nosso tempo atual para reunir todos os registros dessa viagem ao tempo do Mestre. E assim, meus irmãos, expandir o entendimento numa espécie de expansão da aprendizagem, com o apoio de autores que nos ajudam sempre a refletir sobre o significado profundo dessa mensagem. E aí, em seguida, faremos uma aproximação com as cartas do nosso querido mentor Paulo de Tarso. O nosso querido mentor Paulo de Tarso, que trazem elementos essenciais para compreender o valor do reino de Deus e também a transformação interior, a nossa reforma íntima, não é? E ao final, abriremos nossa roda de conversa para que possamos dialogar, compartilhar percepções e construir juntos com liberdade o sentido dessa parábola. E aí sim, a gente pode fazer o seguinte: para a gente disparar, né, a nossa jornada, para a gente iniciar a nossa jornada, eu convido você a anotar uma pergunta simples, mas profundamente reveladora. E ela é muito pequena. Mas olha só, o que você considera hoje o maior valor da sua vida e como esse valor orienta suas escolhas? Eu vou repetir. O que você considera hoje o maior valor da sua vida e como esse valor orienta suas escolhas? Talvez a resposta pareça óbvia agora, mas ao longo do nosso encontro, quando viajarmos lá no tempo de Jesus, ouvirmos a parábola como se fosse pela primeira vez e retornarmos ao presente para a gente poder ampliá-la com novos olhares, aí sim, você poderá perceber que aquilo que chamamos de tesouro nem sempre é o que realmente transforma a nossa existência. Como diz o poeta, vamos nos permitir, mas essa descoberta. Meus irmãos, para nos prepararmos para uma viagem ao tempo de Jesus, é necessário mais do que imaginação, é preciso disposição interior, serenidade emocional e abertura espiritual. Na visão espírita, essa experiência não é apenas um exercício mental, mas um movimento de sintonia vibratória.
que, em poucas palavras, significa o estado de harmonia energética entre o nosso campo mental emocional e as vibrações espirituais que desejamos alcançar. No entendimento espírita, meus irmãos, quando elevamos o pensamento ao alto, acalmamos o coração e buscamos o bem. Nossa frequência interior, então, se ajusta como um rádio que encontra a estação certa, permitindo maior percepção, inspiração e conexão com os benfeitores espirituais. É uma afinidade de vibração, não um fenômeno místico, mas um alinhamento natural entre o que sentimos, pensamos e buscamos. Dessa forma, meus irmãos, quando elevamos o pensamento, pacificamos o coração e buscamos compreender o Evangelho com sinceridade. Entramos em estado receptivo para que nossos benfeitores espirituais, conforme ensinam Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, nas questões 459 e 467, e Leon Denis, em O Problema do Ser e do Destino, no capítulo 11, intitulado A Inspiração e a Intuição, possam nos inspirar, ampliar nossa percepção e favorecer uma aproximação intuitiva de épocas passadas. Não se trata de mediunidade ostensiva, mas de uma forma de recordação espiritual, que Emmanuel descreve em Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 2, intitulado Tesouros, numa psicografia de Chico Xavier, quando afirma que o Evangelho, quando estudado com reverência, desperta em nós memórias profundas da alma imortal. Meus irmãos, talvez estivéssemos lá, naquela época que o Mestre viveu, e não nos lembramos. Assim, ao nos prepararmos para essa viagem, buscamos alinhar mentes e corações de todos, permitindo que a luz do Cristo nos conduza a compreender não apenas o cenário histórico da parábola, mas também seu significado eterno para a nossa transformação. Convido agora você a encontrar uma posição confortável. Procure respirar suavemente e permitir que sua mente desacelere um pouco. Sinta o teu corpo relaxar, como se cada parte sua estivesse sendo acolhida por uma luz tranquila. Aos poucos, deixe que o silêncio interior se forme como um campo fértil, onde novas percepções podem brotar. Vamos nos preparar para uma viagem espiritual, uma experiência de sintonia vibratória que, na visão espírita, acontece quando unimos serenidade, intenção elevada e abertura da alma. Nesse estado, nossos amigos espirituais, sempre presentes quando buscamos o bem, eles nos auxiliam a ampliar a sensibilidade,
favorecendo uma aproximação intuitiva de tempos distantes que nossa memória espiritual conhece. Agora, imagine que uma luz suave começa a envolver você. Ela não é forte nem ofuscante, é acolhedora, como o amanhecer. Essa luz nos conduz para longe do tempo presente, atravessando camadas de lembranças, histórias e vidas. Aos poucos, o cenário ao redor muda. Sinta o clima quente da Palestina antiga, lá entre os anos 28 e 30 depois de Cristo. Durante o período do ministério público de Jesus, lá na Galileia. Meus irmãos, estamos na Galileia, em campo simples, próximo ao mar da Galileia, não longe de Cafarnaum. O sol, minha gente, aquece a terra, pescadores retornam ao lago, famílias trabalham nos campos, o ar é seco, mas perfumado pela terra e pelas plantas que crescem nos campos. O chão é irregular, coberto por pequenas pedras e poeira clara. Ao longe, você vê colinas suaves e casas simples feitas de pedra. O som que chega aos seus ouvidos é o da vida cotidiana, daquelas pessoas conversando, crianças correndo, animais sendo conduzidos, ferramentas batendo no ritmo do trabalho. Muito bem. Estamos reunidos em um campo amplo, um lugar comum onde homens e mulheres trabalham a terra. O sol está alto, mas uma brisa leve passa entre nós. Então, meus irmãos, percebemos um movimento diferente. As pessoas começam a se aproximar, formando um círculo natural. A expectativa, respeito e silêncio. Jesus está chegando, vindo da casa onde ele estava hospedado. Ele caminha com serenidade, acompanhado por alguns discípulos. Sua presença é simples, mas profundamente luminosa. Não há ostentações, tá? Também não há formalidades. Apenas uma força amorosa que preenche o ambiente. E aí, quando ele se aproxima, meus irmãos, sentimos uma paz que não vem de fora, mas vem de dentro de nós. O mestre para diante da multidão, seus olhos percorrem cada rosto, como se reconhecesse cada alma. Ele sabe que estamos ali não apenas como observadores, mas como buscadores. Sim, exatamente isso, buscadores. E eu vou explicar. Estamos procurando sentido, verdade, evolução, propósito e transformação, minha gente. Jesus sabe que cada coração carrega perguntas, dores, esperanças e desejos de transformação. O cenário está preparado, o campo, a terra, o povo, o silêncio expectante. E aí Jesus respira, olha ao redor e começa a ensinar. Ele começa a ensinar. Ele fala do reino dos céus não como um lugar distante, inimaginário, nada disso. Mas ele fala como uma experiência viva, um tesouro interior.
Meus irmãos, enquanto Jesus fala sobre o reino de Deus, percebemos que cada palavra que ele pronuncia não é apenas ensinamento, mas um poderoso convite à reflexão interior. Ele descreve o reino de Deus como uma realidade viva, presente, acessível a todos que desejam encontrá-lo. A multidão o escuta com atenção, e o campo onde estamos reunidos parece silenciar, como se a própria natureza aguardasse o próximo ensinamento. Então, com a serenidade que lhe é própria, Jesus se prepara para revelar uma imagem profunda. Ele olha para o campo ao redor, observa a terra trabalhada pelas mãos simples do povo e pronuncia a parábola que atravessará séculos. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. E continua explicando que um homem o encontra, reconhece seu valor, guarda-o novamente e, tomado de alegria, vende tudo o que possui para comprar aquele campo. Jesus fala com simplicidade, meus irmãos, mas cada palavra carrega um peso espiritual que toca a alma de quem escuta. Quando termina, não há alarde, não há despedida formal. Jesus simplesmente se afasta com a mesma naturalidade com que chegou, caminhando entre as pessoas, deixando atrás de si uma atmosfera de luz e reflexão. Sua saída é maestral. Ele não leva nada consigo, mas deixa tudo dentro de nós. São as sementes espirituais que continuarão germinando muito depois daquele momento. À medida que o mestre se distancia, sentimos a presença suave dos nossos benfeitores. Nossos benfeitores espirituais vão se aproximando. Eles não substituem Jesus, meus irmãos, mas nos acolhem como quem ajuda a alma a retornar com segurança ao seu tempo e ao seu corpo. É como se mãos invisíveis e amorosas nos envolvessem, guiando-nos de volta ao presente, permitindo que a experiência vivida se transforme em registro interior, em memória espiritual, em aprendizado profundo. Meus irmãos, voltamos lentamente, trazendo conosco a vibração daquele encontro.
a imagem do campo, o brilho do tesouro, a alegria do homem que o encontrou. E agora, reunidos coletivamente sobre a verdadeira mensagem da parábola e a descobrir o que ela significa para cada um de nós. A viagem termina, mas o estudo começa. Vamos ler o que diz a parábola do tesouro perdido em Mateus, capítulo 13, versículo 44? Vamos lá? O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Quanta emoção há nas palavras de Jesus quando ele fala do reino de Deus e, em seguida, apresenta a parábola do tesouro escondido. É como se cada sílaba carregasse uma vibração capaz de despertar regiões adormecidas da alma. A cena é simples, mas a mensagem é grandiosa. Um campo comum, um homem comum, um achado extraordinário. A alegria que transborda desse encontro com o tesouro não é apenas humana, é espiritual, é existencial. E aí, meus irmãos, Jesus não descreve um tesouro qualquer, mas o valor supremo da vida, aquilo que, uma vez encontrado, reorganiza prioridades, renova sentidos e ainda transforma o ser. Essa emoção que sentimos ao ouvir a parábola ecoa através dos séculos e chega até nós, convidando-nos a reconhecer o que realmente tem valor em nossa jornada evolutiva. E é nessa emoção, meus irmãos, que buscamos o apoio necessário da literatura para o nosso entendimento à luz dos estudiosos, onde essa parábola ganha ainda mais profundidade. Nós buscamos apoio no nosso querido Cleiton André Kunz, em Cronologia das Parábolas de Jesus, lá no capítulo 13, onde tem o título O Tesouro Escondido. Ao situá-la no contexto do ensino galileu, o Kunz ele destaca que o tesouro simboliza a descoberta espiritual que exige decisão e movimento interior, a reforma íntima. Não é achado casual, mas reconhecimento consciente. Outro autor também muito, que vem nos ajudando em todos os estudos sobre as parábolas de Jesus é Caibar Schutel. Ele, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, sob o título Parábola do Tesouro Perdido, né? Ele afirma que o tesouro representa a verdade espiritual que, quando percebida, olha a consciência aqui de novo, que quando percebida, leva o espírito a vender tudo o que é secundário para adquirir o essencial, mostrando que a renúncia aqui é alegria e não sacrifício. É quando a gente tem a consciência, quando abre, amplia o nosso horizonte, né, meus irmãos? Outro autor também que vem nos ajudando é Rodolfo Carigares. Ele, no livro As Parábolas de Jesus, lá no capítulo 16, também, O Tesouro Escondido é o título. Ele aprofunda essa visão ao explicar que o campo é a própria vida. E com essas lutas e oportunidades, e que o tesouro é a compreensão do Evangelho.
cuja posse exige esforço, perseverança e transformação moral. Olha de novo aqui os nossos autores falando sobre a reforma íntima. Juntos, esses autores revelam que a parábola não fala apenas de um achado, mas de um despertar, isto é, o momento em que o espírito percebe que encontrou aquilo que sempre buscou, mesmo sem saber que buscava. E ao perceber o valor dessa descoberta, aí sim, reorganiza toda a sua vida em torno do essencial, da verdade espiritual e da compreensão profunda do Evangelho. Na visão espírita, meus irmãos, compreender profundamente o Evangelho é despertar para a própria condição do espírito imortal, reconhecendo que a mensagem de Jesus não é apenas moral, mas um roteiro evolutivo. E aí, não tem jeito. É perceber que o amor, a reforma íntima e a responsabilidade sobre a própria jornada são leis da vida e que o reino de Deus é uma conquista interior, realizada pelo esforço contínuo de transformação moral. Vamos agradecer, né, a nossa oportunidade reencarnatória e pedir a esses amigos espirituais e ao nosso querido mestre para nos ajudarmos sempre nesse movimento do nosso progresso. Essa compreensão, meu irmão, não é intelectual, não é mesmo. Ela é vivencial. Porque quando ensinamos, passa a orientar escolhas. E aí, atitudes e prioridades, tornando-se o quê? Tesouro real da alma. Meus irmãos, poucas parábolas revelam com tanta beleza o movimento de despertar da alma, quanto essa, o tesouro escondido. E a literatura espírita, em vozes como Kardec, Emmanuel e Joana de Ângeles, aprofunda esse simbolismo com extraordinária clareza. Vejamos. Allan Kardec, embora não comente diretamente a parábola do tesouro escondido em um capítulo específico, ele oferece a chave interpretativa para compreendê-la em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Ali, Kardec explica que o reino de Deus é uma conquista interior, moral e progressiva, alcançada pelo esforço do espírito em se depurar. Essa visão ilumina a parábola. O tesouro não é material, não, mas a descoberta da vida espiritual e da lei divina, que exige o que de nós? Renúncia ao supérfluo e adesão consciente ao bem. No capítulo 17, em Sede Perfeitos, Kardec reforça que a verdadeira riqueza é a perfeição moral, em que o Evangelho é o roteiro para encontrá-la. Assim, a parábola se encaixa perfeitamente na pedagogia kardecista. O tesouro é a verdade espiritual. E o campo é a vida, onde cada experiência é oportunidade de descoberta e transformação. Emmanuel, no livro
parábolas de Jesus no capítulo O Tesouro Escondido, numa psicografia de Chico Xavier, ele aprofunda o simbolismo, dizendo que o tesouro representa a revelação da vida eterna, encontrada quando o espírito desperta para a sua própria imortalidade. Emmanuel afirma, meus irmãos, que o homem da parábola é o discípulo que, ao descobrir o valor da verdade, vende tudo. E o que isso quer dizer? Isto é, abandona hábitos, ilusões e apegos para adquirir a posse real da vida espiritual. Assim, meus irmãos, ele destaca que o tesouro não está fora, mas dentro da alma. E que o encontro com o Evangelho é sempre um reencontro com aquilo que o Espírito já traz em si, mas ainda não havia reconhecido. Lembra-se do conhece-te a ti mesmo? Não é? Emmanuel, então, também relaciona essa parábola ao capítulo O Reino de Deus da mesma obra, mostrando que o tesouro é a compreensão profunda desse reino, que se revela ao espírito quando ele se dispõe a servir, amar e transformar-se. Já Joana de Ângeles, em Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, no capítulo O Reino de Deus, numa psicografia de Divaldo Franco, oferece uma leitura psicológica da parábola. O tesouro é o self espiritual, a essência divina que o indivíduo encontra quando inicia o processo de autodescobrimento. Ela explica que o campo simboliza o inconsciente profundo, onde estão guardadas as potencialidades superiores do ser. Em sua obra Alerta, lá no capítulo Tesouros da Alma, Joana afirma que o verdadeiro tesouro é a consciência iluminada. Fruto de quê, meus irmãos? De esforço, de disciplina e de autotransformação. E, ao resumir essas leituras espíritas, essa parábola do tesouro escondido, percebemos que todas convergem para a mesma verdade. O Evangelho, ele é o tesouro que transforma a consciência e reorganiza a vida. Essa descoberta interior, meus irmãos, também descrita por Kardec, Emmanuel e Joana, encontra ressonância direta nas cartas de Paulo, que repetidamente afirma que a verdadeira riqueza está na renovação da mente, na conquista do homem novo e na edificação do reino de Deus dentro de nós. Assim, a parábola e a mensagem paulina se unem, mostrando que o tesouro é a própria experiência de Cristo em nós,
fundamento de toda mudança e de toda esperança, meus irmãos. Vamos ver esses pontos de aderência? Assim como o homem da parábola descobre um tesouro que transforma completamente sua vida, Paulo de Tarso também viveu esse despertar ao encontrar o Mestre Jesus no caminho de Damasco. Lá no caminho de Damasco. A parábola nos mostra o instante em que alguém reconhece o valor supremo da verdade espiritual, porque Paulo representa esse mesmo movimento em escala humana e histórica, ou seja, vou explicar melhor. Alguém que, ao perceber o tesouro do evangelho, vende tudo, abandona antigas convicções e reorganiza toda a existência em torno da luz recém-descoberta. E aí é nesse ponto, é justamente aqui, nesse ponto, que a parábola e a trajetória paulina se encontram. Ambas revelam o poder de uma descoberta que muda destinos, inaugura uma vida inteiramente nova. Podemos trazer essas elucidações em algumas obras, como Filipenses, lá no capítulo 3, nos versículos 7 e 8. Quando Paulo expressa a ideia central da parábola. Ao descobrir o valor do Cristo, tudo mais perde importância. Ele afirma que considera todas as coisas como perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Meus irmãos, é exatamente o movimento do homem da parábola. Vender tudo para adquirir o tesouro. E aí a gente continua também em Romanos, lá no capítulo 12, no versículo 2, onde Paulo vai nos dizer que o despertar interior que a parábola simboliza vai ser a renovação. Quer dizer, na verdade, o Paulo não está dizendo para a gente sobre a parábola, mas nós estamos trazendo um entendimento sobre a fala de Paulo para que essa parábola ela ganhe corpo. Então, Paulo descreve o despertar interior que a parábola também simboliza. É assim que eu queria falar. A renovação da mente, a reorganização da vida, a descoberta do bem agradável e perfeito. O homem da parábola muda tudo após encontrar o tesouro. E Paulo chama isso de metanoia. Nós já falamos sobre isso no estudo das cartas de Paulo, que é uma transformação profunda. Na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, no versículo 7, este é o ponto mais direto e de aderência, porque Paulo fala explicitamente de um tesouro guardado em vasos de barro, isto é, na fragilidade humana. Essa é a metáfora que ele está usando, né? O tesouro, quem é o tesouro? O evangelho, nós estamos falando isso várias vezes. O tesouro é o evangelho. O campo é a vida. E o vaso é o corpo. É o corpo. A imagem paulina também ecoa a parábola de Jesus com extraordinária precisão. Lá em Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 1 até o 3, Paulo descreve o movimento de buscar o que é superior, de orientar a vida para o essencial, de morrer para o velho homem. Morrer entre aspas, tá? É o mesmo gesto do homem da parábola, abandonar o supérfluo para adquirir o essencial. Vamos desapegar das coisas, né? Em Efésios, lá no capítulo 4, nos versículos 22 até o 24, Paulo fala da troca interior. Despir o homem velho, revertir-se do homem novo. A parábola descreve essa mudança como vender tudo para adquirir o tesouro, o evangelho. E aí Paulo de Tarso descreve com renovação moral e espiritual. Na primeira carta também, na primeira epístola a Timóteo, lá no capítulo 6, nos versículos 18 e 19, nosso querido Paulo de Tarso usa a expressão ajuntar
tesouros para o futuro, referindo-se à vida espiritual e eterna. Aqui o tesouro é claramente a vida superior, a mesma realidade simbolizada por Jesus na parábola. E aí, para a gente poder finalizar em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, Paulo vai descrever a vida após o encontro com Cristo. Lembra quando ele diz: já não sou eu quem vive. É o ápice do despertar espiritual. O homem da parábola reorganiza toda a vida após o achado. Paulo descreve isso como viver em Cristo. E assim, meus irmãos, concluímos este percurso reconhecendo que a parábola do tesouro escondido não conduz ao centro vivo da experiência espiritual, revelando o instante em que a alma desperta para o valor absoluto da verdade e reorganiza toda a existência em torno dela. E inspirados por esses amados Kardec, Emmanuel, Joana de Ângeles, Paulo de Tarso e tantos outros que nós não citamos, seguimos agora para a nossa roda de conversa, porque aí sim, é lá onde cada participante poderá compartilhar o tesouro íntimo que essa reflexão lhe ajudou a descobrir. Vamos para a roda de conversa? Meus irmãos, chegamos agora ao momento mais precioso do nosso encontro, né? A essa roda de conversa que o nosso querido Armando mencionou. Lá no início, perguntamos qual seria o tesouro que cada um de nós busca. Aquele valor íntimo, silencioso, que orienta escolhas e desperta sentidos. Depois de atravessarmos a parábola, ouvirmos Kardec, Emmanuel, Joana e Paulo de Tarso, essa pergunta disparadora retorna mais profunda, mais iluminada. Por isso, abrimos esse espaço para que cada participante possa compartilhar como essa jornada ressoou dentro de si. Que tesouro encontrou? Que campo precisou revisitar? Que descobertas espirituais emergiram ao longo do estudo? É o momento de transformar reflexão em diálogo e diálogo em crescimento coletivo. Vamos à pergunta? O que você considera hoje o maior valor da sua vida e como esse valor orienta suas escolhas? Gratidão por nos assistirem, muita paz no coração de cada um de vocês.